A maioria das mulheres deseja dar à luz sem lacerações perineais, cortes ou necessidade de sutura, pois essas lesões costumam causar dor e desconforto, podendo impactar negativamente a função sexual. A massagem perineal durante o último mês de gestação tem sido sugerida como uma forma de permitir que o tecido perineal se expanda mais facilmente durante o parto. O trauma perineal durante o parto é comum e pode variar em gravidade, desde pequenas lacerações até lesões extensas que envolvem músculos e tecidos adjacentes. O trauma perineal é classificado como de primeiro grau, envolvendo a folchete, pele perineal e mucosa vaginal. Segundo grau, envolvendo a face e o músculo do períneo. Terceiro grau, envolvendo o esfíncter anal. E quarto grau, envolvendo a mucosa retal. Aproximadamente 53 a 79% das mulheres que têm parto vaginal apresentam algum grau de laceração perineal. Lacerações de terceiro e quarto grau, envolvendo o esfíncter anal e a mucosa retal, ocorrem em 5 a 10% dos partos vaginais. Fatores de risco. Os principais fatores de risco são: primeiro parto vaginal, bebês macrossômicos maior que 4 quilos, parto operatório com fórceps ou vácuo, expulsivo prolongado ou muito rápido e episiotomia lateral extensa. Em relação à prevenção e manejo, a massagem perineal antinatal reduz risco de episiotomia e lacerações graves. O parto humanizado e controle da velocidade do expulsivo, técnicas como compressas mornas no períneo, reparo adequado para evitar complicações como dor crônica, disfunção sexual e incontinência. O trauma perineal pode impactar a qualidade de vida da mulher no pós-parto, tornando fundamental sua prevenção e manejo adequado. Devido à crescente taxa de lacerações e grande preocupação das gestantes, alguns pesquisadores e médicos passaram a considerar a prática da massagem perineal antinatal. Mas será que a massagem perineal antinatal realmente é um método que pode ser aplicado para reduzir a incidência de trauma perineal? Para isso, utilizamos um estudo da Cochrane de 2013 com o título de Massagem Perineal Antinatal para Redução do Trauma Perineal. Foi usado o acrônimo PICO para representar a população, a intervenção, a comparação e o desfecho. A população foram mulheres adultas de 19 a 44 anos, de meia idade de 45 a 64 anos, parto normal, jovem adulta de 19 a 24 anos e gravidez na adolescência de 13 a 18 anos. Em relação à intervenção, foi feita a massagem perineal, a comparação foram cuidados visuais e o desfecho foi laceração perineal de terceiro grau, episiotomia, ruptura perineal de primeiro grau durante o parto, laceração perineal de quarto grau, índice de ápiga e rasgo perineal de segundo grau durante o parto, duração normal da segunda fase do parto. Em relação à pesquisa, foi utilizado o registro de ensaios do grupo Cochrane de gravidez e parto de 22 de outubro de 2012 no Registro Geral Cochrane de Ensaios Controlados, na edição de 10 de 2012, no PubMed de 1966 a outubro de 2012 e no eBase de 1980 a outubro de 2012, nas listas de referência de artigos relevantes. Em relação aos critérios de seleção, foram incluídos ao total 6 ensaios clínicos, dos quais foram ensaios clínicos randomizados e quase randomizados que avaliaram qualquer método descritivo de massagem perineal digital antinatal realizado por pelo menos as últimas 4 semanas de gestação. Em relação aos estudos incluídos, foram 4 ensaios clínicos incluídos, como o de Lebrecht de 1994, Lebrecht de 1999, Shimada 2005, Shipman 1997, envolvendo um total de 2.497 mulheres. Os estudos Lebrecht de 1994, Shimada 2005, Shipman de 1997 incluíram apenas mulheres sem parto vaginal prévio. Já Lebrecht de 1999 incluiu mulheres com e sem parto vaginal prévio e a randomização dos participantes foi estratificada por paridade. As participantes desse grupo de estudo também foram acompanhadas por meio de um questionário, cujos resultados foram posteriormente relatados em 2001. Estudos excluídos. Dos
seis estudos, 4 foram incluídos e 2 foram excluídos. Estes foram referentes às 3 publicações, que foram a Every, de 1986, e Mayday, de 2008. Em relação ao risco de viés, o artigo apresenta uma qualidade metodológica boa, com a maioria dos estudos tendo baixo risco de viés, representada pela essa linha horizontal em verde. A principal preocupação foi a falta de cegamento, o que pode influenciar os desfechos subjetivos, como dor perineal. Há um risco incerto de viés de seleção e relato seletivo em alguns estudos, mas isso não compromete gravemente a confiabilidade dos resultados. Em relação à avaliação de viés pelo julgamento dos autores, foram analisadas a geração de sequência aleatória, o sigilo de alocação, o cegamento, dados de desfechos incompletos, que foi o viés de atrito, viés de notificação e outros vieses. Em suma, o Lebrecht de 1994, o Lebrecht de 1999 e Shipman de 1997 apresentaram baixo risco de viés em todas as categorias avaliadas. Já Shimada de 2005 apresenta incertezas em relação ao sigilo da alocação e ao cegamento, o que pode introduzir algum grau de viés nos resultados. Em relação aos resultados, os desfechos primários teve uma redução de 9% na incidência de trauma, que exige sutura com risco relativo de 0,91 e intervalo de confiança de 95%. O número necessário para tratar para o benefício do NNT foi de 15 mulheres e houve uma redução estatisticamente significativa apenas nas primigestas, com risco relativo de 0,90 e NNTB de 14. Em relação à episiotomia, houve 16% menos episiotomias no grupo que praticou massagem perineal, com risco relativo de 0,84 e intervalo de confiança de 95%. O maior efeito foi em primigestas, com risco relativo de 0,83 e redução significativa apenas em mulheres que realizaram a massagem até 1,5 vezes por semana, com risco relativo de 0,72. Em relação às lacerações perineais, não houve nenhuma diferença na incidência de laceração de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau entre os grupos. Em relação aos desfechos secundários, na duração do segundo estágio do trabalho de parto, não houve diferença geral, exceto para mulheres que massagearam mais de 3,5 vezes por semana, que tiveram um segundo estágio de 10,8 minutos mais longo. Em relação ao parto instrumental, fórceps ou vácuo, não houve diferença entre os grupos na dor perineal pós-parto. Em geral, não houve diferença na dor perineal aos 3 meses, porém, mulheres com partos vaginais prévios e aquelas que massagearam com maior frequência tiveram menos dor perineal aos 3 meses. Em relação à dor e satisfação sexual pós-parto, não há nenhuma diferença entre os grupos na frequência de dor ou satisfação sexual no pós-parto. Em relação à continência urinária e fecal, não houve nenhuma diferença na incontinência urinária, porém, mulheres que massagearam menos de 1,5 vezes por semana relataram maior incidência de incontinência de flatos. Isso quer dizer que mulheres que praticam massagem perineal digital a partir de aproximadamente da 35ª semana de gestação têm menor probabilidade de sofrer trauma perineal que exige sutura após o parto vaginal. Para cada 15 mulheres que realizam a massagem perineal antes do parto, uma a menos precisará de sutura perineal. Ou seja, para mulheres com parto vaginal prévio, a massagem perineal antinatal reduz a probabilidade de dor perineal aos 3 meses pós-parto, conforme demonstrado pelo único estudo que avaliou esse desfecho. E as mulheres que praticam a massagem com maior frequência apresentam menor chance de relatar dor perineal persistente. Inicialmente, supôs-se que essa redução da dor se devia à menor incidência de episiotomia, uma vez que essa intervenção é um dos principais fatores associados à dor persistente. No entanto, ao analisar os dados, excluindo as mulheres que tiveram episiotomia, o efeito de redução da dor permaneceu. Ou seja, mesmo entre aquelas que não passaram por episiotomia, a massagem perineal antinatal parece reduzir a dor perineal aos 3 meses pós-parto. Mulheres que realizaram a massagem perineal com maior frequência podem não conseguir reduzir ainda mais o risco de episiotomia, mas pode diminuir a probabilidade de dor perineal no pós-parto. Concluindo, o trauma perineal está associado a uma morbidade
pós-parto significativa. A massagem perineal digital realizada a partir de aproximadamente 35 semanas de gestação reduz a incidência de trauma perineal que requer sutura, principalmente episiotomias, e faz com que as mulheres tenham menos probabilidade de relatar dor perineal aos 3 meses pós-parto, independentemente da realização ou não de episiotomia. Embora possa haver algum desconforto transitório nas primeiras semanas, a técnica é geralmente bem aceita pelas mulheres. Assim, é importante que as gestantes sejam informadas sobre os possíveis benefícios da massagem perineal e recebam orientações adequadas sobre como realizá-la.